E aí pessoal, bom dia, né? Boa tarde, boa noite, boa madrugada. Como é que vocês estão? Espero que bem, né? Na videoaula passada como foi solicitado pela escola, né? Vocês viram lá a correção da prova da primeira unidade, né? Eu vou tentar o simulado como vai ser no final do mês, né? Eu vou ver se eu já coloco a correção do simulado, né? Já na semana seguinte ao simulado propriamente dito, né? Porque como foi solicitado, o Luciano pediu um pouco em cima, né, porque foi uma solicitação dos alunos, aí foi por isso que essa correção apareceu tanto tempo depois de quando vocês fizeram o simulado, né? E como foi alguns alunos que foram pedir que os professores gravassem depois, um tempo depois do que do simulado, né? Então por isso que foi assim, vamos ver para ir, simulado não, para a prova. Porque tá tudo em marca X, eu chamo tudo simulado, né? Mas agora eu vou fazer isso, né? Depois do simulado eu já faço logo um videozinho do simulador da segunda unidade, né? Já comentando as questões da prova para não ficar nenhuma dúvida. Não sei se foi o caso de vocês em biologia, né? Mas como o Luciano pediu para todo mundo, aí eu fiz, né? Mas antes disso, na aula passada a gente estava falando sobre a parte da fisiologia das plantas, né? Do funcionamento do organismo vegetal, de como as estruturas funcionavam, né? Como a gente falou dos macro, micronutrientes e dos nutrientes que as plantas precisam para desempenhar suas funções, né? Falamos sobre o processo de nutrição mineral, né? Que as plantas precisam para a sua vida. Falamos sobre o processo da nutrição orgânica, né? Que as plantas necessitam. Aí falamos do mecanismo de abertura e fechamento dos estômatos, como é que acontecia o processo em linhas gerais fisiológicas, né? Onde acontecia as diferenças na produção, os fatores que influenciavam na abertura e fechamento dos estômatos, ou seja, como os estômatos funcionam, como eles deixam de funcionar ou como deixam de funcionar, né? Falamos um pouco sobre a fotossíntese, né? Quando fomos já vamos discutindo a nutrição orgânica, e aí eu fui explicar quais são os fatores que... Não entramos especificamente no mecanismo, de como acontece o mecanismo de fotossíntese, né? Até porque isso foi assunto do primeiro ano, foi assunto do ano passado. No ano passado a gente estudou a fotossíntese, né? Os fotossistemas, como ele acontece nas células. Mas agora no segundo ano a gente discutiu os fatores que influenciam na fotossíntese, né? Então discutimos a luminosidade, temperatura, né? Tudo certinho aí, e mostrei um pouquinho como é que cada coisa dessa funciona, mostrei lá os gráficos, né? O ponto de compensação fótica e por aí vai, né? Então a gente viu um pouco desse mecanismo. Na aula de hoje a gente vai começar a ver como é que acontece o transporte desses nutrientes, né? Ou seja, dessa fonte de alimento dos vegetais, né? Então como acontece o transporte daquilo que a gente chama da seiva bruta, né? Que é o transporte da nutrição mineral, né? E das plantas, né? E o transporte também da água. E na próxima aula a gente vê o transporte da seiva elaborada, né, que é o produto da fotossíntese. E para numa terceira videoaula, na semana seguinte, a gente vê os hormônios vegetais, né, os hormônios das plantas. E aí a gente cessa o estudo do reino das plantas, o estudo dos vegetais. A gente termina nessa aula. Então vai ter essa aula, mais duas, e termina plantas, para depois a gente entrar no reino dos animais e discutir um pouquinho sobre os animais, certo? Então, para falar do transporte da condução, né, da seiva bruta e da seiva elaborada, tem que relembrar lá quais são os tecidos de condução de seiva, né, as estruturas nas plantas que são responsáveis pelo transporte da seiva, né? Então a gente tem lá aqueles dois tecidozinhos, né, aquelas duas estruturas, que é o xilema e o floema, né? Então o xilema é o responsável pela condução da seiva bruta, que está nas partes mais centrais, né, do caule, né, mais para dentro, né, voltado mais para dentro, e o floema, que é a estrutura responsável pelo transporte da seiva elaborada, que está mais próximos mais afastados do centro, né. Aí lembra do floema, um Fzinho de fora. Então vocês pegarem lá na prova aquela imagenzinha lá
dos tecidos, você sabe que o floema está mais para fora, o xilema está mais para dentro. Então o xilema é responsável pelo transporte da seiva bruta, que a gente vai discutir um pouquinho hoje, certo? Vamos falar um pouquinho sobre, dar uma lembradinha aqui da estrutura do xilema, né? Então, como eu disse, né, os tecidos de condução, né, da planta são o xilema e o floema, né? E o xilema, no caso, que ele é o que está relacionado com a condução da seiva bruta, né, que vai conduzir a água e os nutrientes inorgânicos da planta, né, os nutrientes minerais. E também o xilema, em alguns casos, eles podem também armazenar algumas substâncias e atuar junto com o esclerênquima e o colênquima no processo de sustentação do corpo vegetal, né? Então, além do transporte, o xilema ele pode ter essas funções aí, de armazenar algumas substâncias e também de atuar na sustentação do esclerênquima e do colênquima. Desculpe, no processo de sustentação do vegetal, né, junto com o esclerênquima e colênquima, que são tecidos que vão sustentar esse vegetal, né? Então a gente tem o xilema, né, como eu falei, ele também é chamado de lenho, né, por essa, como ele é impregnado de lignina, né, ele se torna bastante rígido, né? Então o xilema ele também é chamado de lenho, né, aquilo que a gente chama da lenha do vegetal, né. Ele é um tecido de condução, né, que apresenta as traqueídes, que está representado aqui no esqueminha, está vendo como os traqueídeos, né, as traqueídes ou traqueídeos, e os elementos de vaso como principais células de condução, né? Então a gente tem aqui do lado, vocês estão vendo que os elementos de vaso, esse aqui é azul, certo? E os traqueídeos ou traqueídes, que são os verdezinhos no meio. Vocês vejam lá que lá tem os roxos, que são os esclerênquimas, né, que estão ao redor dele, que são estruturas de sustentação, né? Então essas células, que são conhecidas como os elementos traqueais, né, elas caracterizam por ser mortas na sua maturidade, ou seja, quando elas estão na maturidade elas morrem, por possuírem essas paredes impregnadas da substância que eu falei, lignina, que é uma substância que é impermeabilizante, mas ela acaba matando as células, porque elas impermeabilizam ela impede a troca de substâncias, né, por essas células, ou seja, que substâncias entram e saem dessa célula, e é por isso que leva à morte dessas células, né. Então as traqueídes, né, que são encontradas em todos os grupos de plantas vasculares, principalmente nas pteridófitas e nas gimnospermas, né. Então elas apresentam essas pontuações, né, esses pontos que vocês estão observando aí, que dá para observar aí, apontando ali, tá vendo esses pontinhos, que são áreas que não tem essa parede secundária impermeabilizada com a presença da lignina, né. Então não tem nas suas paredes essa camada de lignina. Então elas são consideradas menos especializadas que o elemento do vaso propriamente dito, né? Então o elemento do vaso é encontrado, essa estrutura que chama de elemento do vaso, né, é encontrado principalmente nas angiospermas e tem alguns subgrupos de gimnospermas, né? Ele é considerado mais especializado que as traqueídes, né, porque ele apresenta essas perfurações, né? Então áreas sem nenhum tipo de parede, nem a primária nem a secundária, o que favorece a fluidez da água, né? Então esses elementos eles são unidos por essas extremidades, né, formando esses tubos contínuos. Beleza? Facinho, né? Tranquilo até aí, né? Pronto. O xilema, não sei se vocês viram, desse lado de cá, esse lado de cá é péssimo. O mais à esquerda ele tem os elementos de vasos, né, que são essas aberturas maiores, que não tem nem a parede primária nem a secundária, lá no lado esquerdo, que é mais caracterizado das angiospermas. Esse lado da direita aqui, mais para a direita, mais próximo aqui do indutor, tem essas pontuações, que são essas aberturas que só não tem essa parede secundária com lignina, né? Então quer dizer que o vaso sanguíneo, o xilema das angiospermas, que tem aqueles elementos do vaso, ele é mais especializado, ou seja, ele possibilita melhor o transporte de seiva do que esses casos aqui, que é o caso de algumas gimnospermas, que tem as pontuações, né? E de pteridófitas, certo? Lembre lá que as briófitas não têm vasos condutores, né? Então a gente tem, lembre lá que tem o xilema primário e o secundário, né? Depende do crescimento do vegetal, né?
O xilema primário ele só tem nas plantinhas que tem crescimento primário, em altura, e o xilema secundário ele vai apresentar nas plantas que tem crescimento tanto em altura quanto em espessura. Mas o que vale destacar é que tanto o xilema primário quanto o secundário eles vão apresentar os mesmos tipos celulares, certo? Só que a única diferença é que, no caso de quem só tem um xilema primário, eles vão se organizar em um sistema vertical, né, axial, e enquanto que o segundo ele tem células que se organizam tanto no sistema axial, né, já que elas crescem verticalmente, quanto no horizontal, ou seja, no sistema radial, em raio, porque ela cresce horizontalmente. É só a diferença, né? Outra diferença que tem é que o xilema primário e o secundário dizem respeito à sua origem, que a gente já viu lá atrás, né? Então o xilema primário ele vai se originar no procâmbio e o xilema secundário ele se origina a partir do câmbio vascular, né? Ou seja, do tecido meristemático secundário, certo? Deu para entender isso? Vai ter entendido aí, tranquilo, Gil. Aqui eu só estou trazendo a estrutura do xilema. Então vamos falar agora diretamente sobre como acontece a condução da seiva bruta, né, através dessa estrutura aí, seja essa estrutura dos elementos do vaso, né, ou naquelas que tem as pontuações aí dentro dos vasos do xilema, né? Lembrando que o transporte do xilema é de baixo para cima, ou seja, da raiz para as folhas, né? Quando a gente fala da condução da seiva bruta, a gente está se referindo a o fenômeno, né, que envolve o transporte da seiva bruta. Ele vai ocorrer fundamentalmente por 3 tipos de fenômenos diferentes, né? Que podem estar envolvidos nesse processo de deslocamento da seiva bruta das raízes até as folhas. Quais são esses 3 fatores que podem estar associados aí? O fator que a gente chama de capilaridade, certo? O outro que a gente chama de pressão positiva da raiz, e o outro fator que está ligado é a transpiração. Então a gente vai ter esses 3 fenômenos envolvidos: capilaridade, pressão positiva da raiz e transpiração. Lembre que a transpiração que acontece lá nas folhas é via estomática, né? A gente viu isso na aula passada. A capilaridade, o que é a capilaridade? Vocês vão lembrar, a gente discutiu um pouco capilaridade, né? E quem estudava no FEMISA, estudou um pouco de capilaridade, que a gente estava falando das propriedades da água lá na bioquímica no primeiro ano. A gente falou sobre capilaridade, né? Eu até dei o exemplo lá do canudo. E talvez em física você já tenha ouvido falar também, discutindo um pouco sobre capilaridade. Então a capilaridade, o que é a capilaridade, né? A capilaridade é um fenômeno físico que resulta de 2 propriedades que são muito características da água, né? Que vocês viram no primeiro ano comigo, com certeza, que é a propriedade de adesão que a água tem e a propriedade de coesão. Então são 2 características da água, certo? Então a capilaridade ela vai se dar a partir dessas 2 propriedades, coesão e adesão, que a gente viu na água, né? Da água, né? Que é a propriedade da água. Então quando estão dentro de um tubo, né, de pequeno calibre, de um pequeno raio, né, que a gente chama de tubo capilar, né, capilar de cabelo, de fino, né, o que acontece? A molécula de água ela consegue se aderir às paredes internas desse tubo, provocando a elevação da coluna d'água. Então o que acontece? Então, quando você está dentro de capilares, desses tubos que tem um raio pequeno, que são fininhos, né? Ou seja, se for muito largo, não acontece, né? A pressão é diferente, o processo de adesão ele não se dá da mesma forma. Mas quando você tem tubos muito finos, que é o caso, por exemplo, do xilema, as moléculas de água elas conseguem se aderir, ou seja, a adesão, à parede interna do tubo, e esse processo ele provoca a elevação do líquido em seu interior. Então o que acontece aqui? Também nesses tubos aqui, o que acontece? A molécula de água ela vai se aderir, é como se ela fosse escalando. Ela vai se aderindo à parede do tubo,
certo? E à medida que ela vai se aderindo ao parede do tubo, o nível da água ele vai subindo, certo? Então, então isso é um dos fatores que leva ao processo de subida da água dentro de um vaso fininho como capilar, como é o caso do xilema, né? Então o que acontece? Que esse processo de adesão ao tubo, ele é resultado do processo de formação daquilo que se chama química, né? Que são pontos de hidrogênio entre a molécula da água e as paredes do capilar, né? Ou seja, nesse caso, entre as moléculas de água e a parede do xilema. Então isso é que caracteriza a propriedade de adesão, certo? Essas ligações, essas pontes de hidrogênio que a molécula de água realiza com a parede do tubo. Mas as moléculas de água elas também formam pontes de hidrogênio entre si, ou seja, a água com a água. Então elas se mantêm coesas, unidas, né? Então uma molécula de água segura a outra molécula de água. Então as moléculas de água em contato com as paredes do tubo, elas arrastam, né? Então elas arrastam consigo as moléculas que estão mais próximas ao centro, sem contato direto com a parede do capilar, né? Então, desse modo toda a água sobe. Então o que acontece? Você tem a parede do capilar, certo? As moléculas de água que estão mais próximas à parede do capilar, ou seja, que estão em contato com a parede capilar, elas se prendem à parede, né, do vaso, do xilema, por adesão, certo? Ela forma uma ponte de hidrogênio com a parede. Mas se você pegar em um tubo, a água que fica, as moléculas de água que ficam no centro do tubo, que não estão em contato com as paredes, né, elas ficam no centro, como é que elas sobem junto? Porque se só fosse a parte da adesão, só subiria no capilar, né, no xilema, as moléculas de água que tivessem contato com a parede, ou seja, que estivessem aderidas com a parede do xilema. Só que e o que aconteceria com essas moléculas de água que não estão em contato com a parede do capilar? Elas são arrastadas pelas moléculas de água que estão em contato com a parede do capilar, também a partir de pontos de hidrogênio, só que a partir do processo de coesão. Então, quando eu falo que as propriedades de adesão e coesão estão ligadas com esse processo de capilaridade, é por isso que as moléculas de água que estão em contato com o capilar, ou seja, com as paredes do xilema, elas vão se aderir à parede do xilema por adesão, e aí elas vão subindo, e a molécula de água com a molécula de água, elas se conectam também por pontos de hidrogênio, mas essa atração se dá por coesão. Então a água ela sobe no capilar por adesão e coesão. Por adesão entre as moléculas de água e a parede do capilar que está em contato direto com elas, via formação de pontos de hidrogênio. E as moléculas de água que não estão em contato com a parede do capilar, elas fazem pontos de hidrogênio com as próprias moléculas de água pelo processo pela propriedade de coesão. Então a capilaridade é a junção dessas duas propriedades, da adesão que a molécula de água faz com as paredes do xilema e da coesão que uma molécula de água faz com a outra. Então é por isso que toda a água pode subir por esse processo que a gente chama de capilaridade. Então vai ser entre a adesão, o contato direto das moléculas de água com a parede do xilema, e com a coesão, que é o contato entre as moléculas de água umas com as outras, principalmente com aquelas que estejam localizadas na região central do capilar, que não estejam aderidas à parede. Então essa interação, adesão, essa interessante as propriedades da água de adesão e coesão é que vão possibilitar o processo de capilaridade do transporte da água dentro desse tubo, né? Então assim, toda a água sobe, seja aquela que está na região central do tubo, seja aquela que esteja em contato com a parede, né? Então a água para de subir no tubo capilar, ou seja, ela vai parar de subir no xilema, quando a força de adesão se tornar insuficiente para vencer o peso da coluna líquida. Ou seja, quanto mais sobe, mais massa de água tem, né? Maior a coluna d'água, e vai formar um peso por causa da força gravitacional, né? da atração da gravidade. Então a coluna d'água vai subir até o ponto em que a adesão ela não consiga vencer mais o peso da coluna d'água, né? Então a altura que atinge ela vai depender do diâmetro do capilar. Ou seja, quanto menor for o diâmetro do capilar, ou seja, quanto mais fininho ele for, maior altura a água consegue subir. Por quê? Porque quanto mais fino, maior é a força de adesão e de coesão, certo? Então isso vai acontecer à medida que o diâmetro do tubo aumenta,
você vai ter menos moléculas de água vão se aderir à parede, né? E, consequentemente, elas vão arrastar menos outras moléculas por coesão. Né? Então, de acordo com o que a gente sabe do diâmetro do tubo, é possível calcular, né, a altura da coluna, que a coluna d'água pode atingir no interior de um tubo a partir das forças de capilaridade. Então, lembre, quanto mais fino for o tubo, maior vai ser a adesão e coesão, e ele vai conseguir atingir alturas maiores. Quanto mais largo, quanto maior for o diâmetro desse tubo, desse capilar, menos alto, com a menor altura, ela vai conseguir atingir a coluna d'água consegue atingir, né? Então, agora, deu para entender essa partezinha, né? Mas não é só a capilaridade que ela é responsável, né? Que ela tem, só a capilaridade por si é responsável por fazer com que a seiva bruta saia das raízes e chegue ao topo das árvores. Principalmente aquelas árvores de maior porte, né? Chega a um limite que a força de capilaridade ela vai conseguir subir essa água. Então, sozinha a capilaridade não é suficiente para levar a seiva bruta até a copa das árvores, certo? Uma outra propriedade que é... Vocês escutaram o grito do meu filho, eu parei um pouquinho aqui. Então a capilaridade sozinha ela não é possível, né? Tem um outro experimentozinho que vou explicar um pouco disso, né? Que é um processo que a gente fala assim, né, de forma genérica, né? Que além da capilaridade, as raízes de muitas plantas elas têm a capacidade de empurrar, né, a seiva bruta para cima. A gente chama esse fenômeno de pressão positiva, né? Com pressão positiva da raiz. Então o que acontece nesse processo é que em certas espécies, não em todas, né, mas o que os botânicos eles conseguiram perceber, né, é que a raiz ela pode exercer uma pressão capaz de elevar, né, a coluna d'água no xilema a alguns metros de altura, obviamente que tem um limite, né, consegue empurrar. Então veja que esses fatores eles vão se associando, né? Então a pressão positiva da raiz ela é resultado do fato de que os sais minerais que estão no solo eles vão sendo constantemente bombeados para dentro do xilema pelas células de transferência. Então, lembra lá atrás que eu falei sobre as células de transferência? São células que elas vão transferindo esses sais minerais a partir lá da região pilosa da raiz, né? Então o que acontece? Como elas vão sempre empurrando nesse sentido, né, para a região do córtex, a região central da raiz, esse processo ele impede que elas retornem, né? Ou seja, que tem lá aquelas regiões que chamavam das estrias casparianas, estrias casparianas, né? Elas impedem que esses sais voltem, ou seja, eles sempre são empurrados no sentido do córtex vegetal, sendo que essas estrias, né, casparianas elas impedem que esses sais voltem, né? Então a diferença da concentração salina que vai ter no cilindro vascular e no córtex força a entrada de água por osmose, né? Ou seja, essa região ela vai ter maior concentração de sais e a água ela vai começar a se deslocar para essa região por osmose, né? Lembra lá na osmose, primeiro ano, né? A água ela se desloca de locais onde ela tem pouca concentração de substâncias para locais onde tem muita concentração de substâncias. Então, como essas células de transferência elas ficam transferindo sempre em um único sentido os sais minerais, eles vão se concentrando e a água vai acabar entrando ali. A pressão osmótica ela vai forçar com que essa água se desloque ao longo do xilema, né? Então a entrada de água por osmose ela vai causar uma pressão positiva, né? Uma pressão osmótica positiva que faz a seiva bruta subir pelo xilema, né? Então hoje em dia muitos cientistas acreditam que esse fenômeno desempenha um papel não tão importante, né, na subida da seiva no xilema. Seria muito mais a capilaridade associada com o processo de transpiração, que eu vou explicar já já, né,
uma chamada da teoria que chama de teoria de coesão-tensão da água, que estaria muito mais associada. Né? A gente tem esse fator, mas esse fator seria um fator mínimo, ou seja, a pressão positiva da raiz seria um fator mínimo. Né? Porque, como eu disse, nem todas as plantas fazem isso. Né? Isso acontece em algumas raízes de plantas. Né? Então, muitas árvores elas não vão apresentar essa pressão positiva da raiz, e o deslocamento da seiva, por esse mecanismo, ele é muito lento e ele pode não promover, né, esse movimento de água no xilema. Né? Então, a pressão positiva da raiz ela ocorre geralmente quando o solo está encharcado, quando tem excesso de água, muita umidade. Né? Então, nessas condições, muitas das plantas precisam eliminar esse excesso de água que chega às folhas naquele processo que a gente viu como butação. Né? Esse esqueminha que eu estou mostrando para vocês aí é um esqueminha do experimento, né? É justamente esse experimento. Então eles colocam lá, tem a raiz, né? Eles cortam a raiz, né, da planta, eles ligam nesse tubo. Tem mercúrio, né, um tubo de mercúrio, que é essa cisinha mais escura, né? Então tem esse tubo que ele é marcado marcado assim com unidades, né? Para medir a pressão. Né? Então o que eles observaram é isso, que quando acontecer esse processo da água, na entrada da água pelas raízes, por pressão positiva, o mercúrio ele subia nessa escalazinha aí. E aí eles afirmavam que muito provavelmente esse processo acontecia. Mas como eu falei, nem todas as plantas têm isso, então esse é um dos fatores menos importantes no transporte. Mas eu estou trazendo aqui porque ele pode existir, se associar aos outros, mas algumas plantas ele não existe. Por último aqui, tem um processo que a gente chama da teoria da... Pronto, então vou falar aqui do outro processo aqui, deixa eu aumentar aqui para vocês observarem, que é a que a gente chama da teoria da coesão-tensão, que esse aqui é um dos mais importantes que tem, né? Que ele associa o processo aqui, então aqui a gente tem um processo de subida, né, da água captada do solo, e ele associa bastante isso aqui ao envolvimento do processo de transpiração com o transporte da seiva bruta. Então este processo aqui, que a gente chama da teoria da coesão-adesão, ele é também conhecido como teoria de Dickson, certo? Então vocês viram teoria de Dickson, teoria da coesão-tensão, é a mesma coisa, né? Dickson é o Henry Dickson, né? que é um botânico inglês que propôs, né, essa teoria, que é a que melhor explica o deslocamento da seiva bruta no xilema. Então, segundo essa teoria da teoria do Dickson, né, a seiva bruta, na realidade, ela é puxada desde as raízes até as folhas, devido fundamentalmente ao processo de transpiração. Então, quando a planta ela vai sofrendo transpiração, ele acredita que esse processo de perda de água ele vai puxando a água. Então seria que a transpiração das folhas é que puxa a água do xilema, né? Obviamente com a contribuição da capilaridade, mas para ele o principal movimento que leva ao transporte da seiva bruta é o mecanismo de transpiração. Então as células das folhas, à medida que elas vão perdendo água por evaporação, né, pelo processo de transpiração, tem uma alteração na sua pressão osmótica, ou seja, a sua pressão osmótica é aumentada. E nesse caso a água é retirada das células vizinhas, que por sua vez, né, terminam por retirar água das terminações dos vasos xilemáticos. O que é isso? Quando as células estão perdendo água por evaporação, elas vão se desidratar. O que acontece? A água, por volta da osmose, ela tende a ir de onde? Do local de pouca concentração de substâncias para um local de muita concentração. Então, essas células que perderam a água por transpiração, elas ficaram mais concentradas em substâncias. Então, o que acontece? A água que estava nas células vizinhas, essas células que perderam água por evaporação, ela sai dessas células e invade essas células que estavam desidratadas, né, que perderam água por evaporação. Então, quando a água sai dessas células vizinhas, essas células vizinhas ficam com pouco água, então ficam muito concentradas. Então é como se fosse uma fosse tirando água da outra, até que chega naquelas células que são vizinhas às células do xilema, e aí elas vão puxando a água. Então este processo da coesão-tensão é um processo que vai uma puxando da água, e é isso que puxaria a água
que está presente nas raízes até o topo das folhas. Então a sucção da água exercida por células das folhas puxa a seiva para cima, porque dessa forma, porque assim uma coluna líquida continua dentro dos vasos xilemáticos, né? Então é como se ele fosse puxando com a corda essa água, certo? Então a coluna a coluna de seiva, né, no xilema, ela sempre fica tensionada de um lado pela sucção, né, das folhas que vão sugando, né, essa água a partir do processo de transpiração, e do outro lado a gravidade que fica puxando. Então essa água ela fica sempre tensionada, é por isso que ele chama pela gravidade, né, pela força de atração da Terra. Por isso que ele chama da tensão coesão, né? A coesão entre as moléculas de água e a tensão que é exercida pela gravidade. Mas, e essa tensão ela não rompe, né, essa água justamente pela coesão. Né? A coesão, uma molécula de água se segura na outra, e ela vai ter essa tensão entre a sucção das plantas, das células que estão perdendo água por evaporação nas folhas, e pela gravidade que está puxando a água para baixo, e elas ficam uma se segurando como se fosse uma cordinha. Então os tubos xilemáticos, né, eles não se rompem, né, por causa dessa tensão, dessa pressão, justamente por causa da lignina. Né? Então a lignina, que é essa substância impermeável e torna os vasos rígidos, eles não se rompem com toda essa pressão, justamente pela presença da lignina. Né? Então assim, então a teoria da tensão-coesão, a teoria de Dickson, ele fala assim, que à medida que a planta perde água por transpiração, as folhas elas sugam a água do xilema, e toda a coluna d'água se eleva da raiz até as folhas, porque as moléculas de água elas estão presas por coesão. Né? Então, a partir de vários cálculos, né, os cientistas conseguiram provar que a tensão criada pela transpiração é suficiente para elevar a coluna d'água dentro de um vaso de xilema a cerca de 160 metros de altura. Né? Então, se tem um xilema até 160 metros de altura, só esse processo de transpiração sozinho, ignorando, mesmo que não houvesse capilaridade, mesmo que não houvesse, mesmo naquelas plantas que não tem a pressão positiva das raízes, só a tensão-coesão exercida pela transpiração nas folhas seria possível fazer com que uma coluna d'água conseguisse se elevar dentro de um vaso da espessura do xilema, conseguisse se elevar até 160 metros. Então veja que isso é um dos principais fatores. Né? Então o que acontece aqui em cima, olha, vocês podem observe aqui no esqueminha. Então a gente tem aqui as moléculas de água saindo, né, pelos estômatos, né, por transpiração. Essas células vão ficando sem água, que vão absorvendo a água por pressão osmótica das células vizinhas, que vão vão perdendo água para uma para outra, até chegar naquelas que têm contato com o vaso, com o xilema, né, e elas vão absorver a água do xilema. Né. Então a transpiração ela causa uma tensão ao longo do xilema, né? Ou seja, as células vão perdendo água nas folhas e vão puxando água do xilema, que exerce essa tensão, né? A gravidade puxa para baixo, e aí essas moléculas, por que não se quebra essas moléculas de água? Porque elas estão ligadas pela coesão, que é uma propriedade da água. Né? Então a transpiração causa uma tensão ao longo do xilema. Essas células do xilema elas vão se aderindo umas às outras por coesão, né? Elas vão se segurando, por isso que elas não se rompem pela força da gravidade. A adesão também, elas vão se ligando às paredes do xilema, então a capilaridade ela atua. Né? Quando eu falei que só a pressão, só a tensão, coesão, só a teoria de Dickson explicaria uma subida de 160 metros, né, no capilar, mas a capilaridade ela continua atuando aqui, certo, gente? Estou dizendo aqui que se não tivesse capilaridade, mesmo sem capilaridade, a água conseguiria subir só pela tensão, coesão. Então a gente vai ter aqui a subida dos vasos por coesão entre as moléculas e adesão na parede do xilema, e a água aqui captada no solo, né, ela vai subir por esse fator aqui. Né? Então esse processo de subida aqui, ele é fundamentalmente exercido pela teoria de Dickson, a teoria da tensão, coesão, principal fator, transpiração. Certo? Espero que vocês tenham conseguido entender. Na próxima aula a gente fala sobre o processo de transporte da seiva elaborada. Certo? Fiquem bem, se cuidem, e a gente se vê na próxima aula.